Bom dia! Feliz sábado para vocês. Que a presença poderosa do nosso Deus permaneça com cada um de nós, amém? E com quem está em casa também, né, gente? Um feliz sábado e um bom dia para vocês. Como o Fabiano disse, do Mato Grosso. Gente, quem conhece o Mato Grosso aqui? Não é o do Sul, é o do Norte, viu? Mato Grosso, 3.000 quilômetros eu estou longe de casa. Nessa manhã, meu esposo me mandou uma mensagem assim: amor, porque olha só, mulher, vocês caem cabelo em casa também, assim, fica espalhado o cabelo? Aí, às vezes, o marido vai varrer a casa para ajudar e tudo, e ele falou assim: amor, acho que seu cabelo está caindo bastante, acho que deve ter bastante cabelo no chão. Hoje, ele me mandou uma mensagem assim: amor, como eu desejei varrer seu cabelo aqui em casa. Está sentindo falta, né, gente? Estar longe de casa realmente não é algo simples. E ali está a foto da minha família, olha. Ali é o Benjamin, o Benhur José, meu esposo. E eu faço questão de colocar aquela foto dele fazendo o quê? Que eles estão fazendo ali, irmãos? Ajoelhado, entregando uma flor. Mas sabe por que eu gosto de fazer isso? Porque eu tenho certeza que aqui neste lugar, e quem está em casa assistindo também, faz isso aí todo dia pela esposa. Faz ou não faz, maridos? Fala a verdade. Eu tenho certeza. Eu falei assim, eu só vou relembrar, porque isso aqui eu não precisava nem mostrar. Não é verdade? Eu tenho certeza disso. E hoje, o Senhor preparou este momento aqui. O Fabiano, ele pode até ter ali direcionado, conversou com a Lívia e tudo, mas vocês acreditam mesmo que é simplesmente por uma questão humana que eu estou aqui? Não é. E eu vou dizer para vocês, só para vocês entenderem que não é. Quando o Fabiano entrou em contato, no mês de janeiro, eu tinha estado ali. Quem conhece a Escola de Profetas ali da irmã Maísa? Conhecem? Eu estive ali na Escola de Profetas em outubro do ano passado. E, estando lá, ela soube da escola que nós temos na área rural, que logo, logo eu vou falar sobre isso. E ela falou: Tânia, preciso fazer uma escola aqui dentro da Escola de Profetas para as crianças. Você vem e me ajuda? E, na hora, eu falei assim: Senhor Jesus, se for da vontade do Senhor que eu volte ali para realmente fazer o que ela está me pedindo, se for da tua vontade, o Senhor me leva. E eu falei, eu não ia programar nada, eu não ia atrás de passagem, não ia fazer nada. Fabiano, no mês, aí, no início do ano, entrou em contato. Tânia, tem como você vir aqui em Maceió? Era para ser em Maceió. Para a gente poder fazer, ter uma programação, um concílio. E aí ajustamos a data e, na hora, eu pensei, nossa, Maceió, vou estar pertinho de Pernambuco. Pensei na hora. E a mente humana, ela já quer meio que ajustar as coisas, porque a gente gosta ou não gosta de dar uma mãozinha para Deus? A gente quer falar assim, acho que o Senhor está demorando um pouquinho, então deixa eu dar uma ajustada aqui. E sabe o que acontece? A gente atrapalha. Quantas vezes eu e você atrapalhamos Deus fazer algo na nossa vida? Vocês acham que isso acontece ou não, gente? Ou acontece só na minha vida? Acontece, não acontece? E aí, então, mandei uma mensagem para a irmã Maísa, falando, irmã Maísa, você não vai acreditar. Vou estar pertinho de vocês, ali em Maceió. E ela respondeu assim, mas então você vai chegar até aqui, né? Na hora eu tive vontade de responder. Por quê? Não era simples eu pensar, alugo um carro, vejo alguma coisa de Maceió, vou lá. Não era fácil a gente pensar humanamente? Na hora o Senhor não me permitiu responder para ela. E o Senhor falou, não responda. Eu falei, meu Deus, como que eu não vou responder nada? Mas eu esperei. Passou uma semana, Fabiano falou assim, ele não sabia dessa história, a gente nem tinha conversado sobre esse assunto, e Fabiano disse assim, Tânia, vai ter que mudar a data do evento, do concílio, e vamos ter que ajustar de novo, porque a gente vai se unir com o pessoal de Pernambuco. E tem uma coisa que eu tenho que te contar também, é que o nosso concílio vai ser na Escola de Profetas. O que eu precisei fazer para voltar naquele lugar? Só esperar. Só que fomos ensinados assim, ó, que nada cai do céu. Você tem que saber sair fazendo a sua parte e tudo. Mas olha, sabe que é uma mentira? Porque maná caía do céu. O Senhor mandava o maná para o povo. Só que nós estamos querendo fazer tanto as coisas de uma maneira mais ágil que a gente, às vezes, não espera o Senhor fazer. E eu tenho aprendido ao longo desses dias, até mesmo aqui, que esperar no Senhor vale a pena. Quer que eu conte mais uma para vocês verem o que o Senhor já fez nesses últimos dias, para você ver que o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na de vocês. Estávamos na programação,
E aí, de repente, eu vi uma moça, uma das missionárias da Escola de Profetas, e ela estava com uma trança embutida, bonita assim, sabe? E eu olhei, assim, ela estava na minha frente, e eu sentei e falei, nossa, ela deve ter feito ela mesma, né? Acho que eu vou falar com ela. Mas aí eu não falei, porque muito ocupado, correndo para lá e para cá, e não pedi a trança. Mas eu fiquei com aquilo no coração, com a vontade de que alguém fizesse uma trança no meu cabelo. Passou. No outro dia, estávamos ali fazendo a programação, e eu fui lá na frente, fiz o que eu tinha que fazer, e voltei e sentei. Nisso, tinha uma pessoa chamada Catiana na programação, e ela tocou no meu ombro, a gente nem mal tinha se falado, ela tocou no meu ombro e disse assim, você quer que eu faça uma trança no seu cabelo? Eu falei, meu Deus, o Senhor se importou com uma trança que eu senti vontade. E eu nem falei para Deus assim, Senhor, arruma uma pessoa para fazer uma trança no meu cabelo. Eu falei isso? Mas Ele sabia da minha vontade, do meu desejo. Como pai, Ele foi lá e providenciou alguém para fazer a trança. E Catiana disse que, enquanto eu estava lá na frente, depois ela me contando, ela sentiu a impressão do Espírito Santo, faz uma trança nela. E ela fez a trança embutida em mim. Vocês acreditam nisso? Esse é o Deus misericordioso qual nós servimos. Um Deus próximo, um Deus que se importa se você tem vontade de fazer uma trança, um Deus que se importa, que diz assim para você, usa esta cor de roupa hoje, usa este calçado hoje, Ele se importa com essas coisas. Isso é proximidade, é isso que Ele busca. E hoje o nosso encontro é a direção de Deus para a minha e para a sua casa. Você crê de verdade nisso? Existe direção. Mas, Tânia, como saber essa direção? O que a gente precisa saber? Eu coloquei uma imagem aqui que eu achei muito especial, ela, onde de verdade mostra que Deus ele está esperando a gente dizer muitas vezes, Senhor, qual é o seu plano hoje para a minha casa? Para qual direção, a partir do momento que eu sair da porta para fora, para onde o Senhor quer me levar hoje? Qual é a agenda do Senhor para o meu dia? Porque nós somos bons em planejar. E não faz mal planejar. Mas nós temos uma falha que eu vou dizer para vocês. Chega início de ano, 1º de janeiro, ali um pouco antes, a gente faz um plano que vai ser nosso ano. É ou não é desse jeito? E aí, depois que a gente faz o plano, a gente entrega o plano para o Senhor e diz assim, Senhor, abençoa. E com todo o coração a gente faz isso. Mas tem uma coisa, a gente está fazendo a questão inversa. Pensa comigo se não seria melhor pegar uma folha em branco e dizer, Senhor, quais são os teus planos, para que daí eu escrevesse, porque já viria abençoado. Olha só, ao invés de você pedir a bênção depois, peça antes para Ele te direcionar. E eu tenho um vídeo que eu vou passar para vocês nesse momento. Eu não sei quantos já assistiram aqui aquele filme chamado Oficina do Diabo. Já assistiram, gente, esse filme? Quem não assistiu, eu recomendo muito, porque ali ficou de uma maneira muito visível aquilo que nós vivemos nos nossos dias. E eu vou passar um trechinho, só o trailerzinho dele nesse momento, para vocês verem do que é que eu estou falando, o momento que nós estamos vivendo. Preste atenção. Filho, quer ir na igreja comigo? Deus tem um plano para você. Não, mãe, obrigado. Vou ficar em casa. Eu também. E você pode estar seguindo esse meu plano sem nem ter percebido. Por sinal, quanto mais você ignora, mais certo ele dá. Eu te conheço bem. Sei dos seus medos, desejos, seus pontos fracos. Sou astuto e sei que você vai seguir no caminho certo sem nem perceber. São os seus momentos mais fracos, aqueles vícios que você nem sabe que tem, que vão te ajudar nesse sentido. Você não me ajuda em mais nada aqui em casa. Quando você escolhe a raiva em vez da paciência, a mentira em vez da verdade. Por isso que ele não é meu amigo. Para. Tá tocando errado. O egoísmo em vez da generosidade. É aí que você está seguindo no caminho certo. Um trabalho feito nas sombras, manipulando situações, emoções.
Clarissa. Clarissa? Você não esqueceu de mim já não, né? Oi. Ó, não tem ninguém vendo. Todo mundo faz. O que você quer falar? Eu não tô fazendo mal a ninguém. Eu quero que você acredite que as suas ações não têm consequências. As pequenas escolhas erradas não interessam, são insignificantes. São elas que vão te levar para o caminho certo. Experimenta me escutar, Pedro. E é aí que você vai encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. Você querendo ou não, acreditando ou não. Aliás, se você não acredita, melhor. Lembre-se, se Deus tem um plano para você, eu também tenho. No dia de... É ou não é real a guerra pela qual todos nós estamos inseridos? Mas nesta manhã, a bondade, a misericórdia, a graça, ela nos alcança. Ela nos alcança porque o Senhor deseja assim. Não porque somos merecedores, mas porque Ele diz, porque eu te amo, porque eu te formei e eu quero você comigo para sempre. É por esse motivo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, e o verso 5 e 6. Provérbios 3, versículo 5, e nós vamos ler o 6 também. Assim como está a palavra aberta, eu quero fazer uma oração. Apenas feche os seus olhos. Pai, como é bom poder chamar o Senhor de Pai. Poder saber que temos um Deus próximo, um Deus que se importa com cada um de nós. E nesta hora, Pai, estamos aqui com a palavra da vida. Estamos aqui com a Tua palavra aberta, Pai. E nós necessitamos que o Teu Santo Espírito direcione, Pai. Nós necessitamos, nesta hora, da presença poderosa do Teu Santo Espírito para mover o nosso coração, nos trazer a consciência, nos trazer o arrependimento, nos mostrar com clareza aquilo que precisamos fazer a partir de hoje na nossa vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, és bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Provérbios, capítulo 3, verso 5, diz assim para nós: confie em quem? No Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Verso 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que o nosso Deus está dizendo aqui? Confia, deixe nas minhas mãos, o que tiver que ajustar, eu ajusto. Mas, Tânia, mesmo se eu já tomei decisões erradas, imagina o céu, eu fico imaginando isso na minha vida. O céu lá olhando, sabendo os planos de Deus para a gente, e era para a gente ir para a direita. E, de repente, a gente vai para a esquerda. Eu fico imaginando o céu assim, não, era para cá, volta, era para cá. Vocês conseguem imaginar isso? Quantas vezes estamos indo para direções que não é aquilo que o Senhor pediu, mas o Senhor traz essa promessa. Confia em mim, que eu endireito. Se lá no passado era para você ter ido para a esquerda e você foi para a direita, Ele pode te voltar para o meio do caminho e te levar para a direita, para a esquerda de novo, sim ou não? Pode. Só que isso exige uma escolha. E eu vou te dizer, essa semana, como terapeuta familiar há mais de 12 anos, vocês imaginam quantas histórias eu já ouvi, né, gente? Boas, desafiadoras e por aí vai. E eu atendi um casal de namorados ainda, e eu achei, assim, algo tão fabuloso. Eu falei, eu preciso compartilhar isso. Esse casal de namorados, eles estavam namorando recentemente ali, só que eles perceberam que eles decidiram o namoro, talvez no momento que não era para ser, talvez tenham se precipitado, e aí tem todo um histórico. Mas eles procuraram para quê? Saber, talvez, ali, o que fazer agora? Permaneçamos como namorados ou a gente retrocede? E aí onde eu disse para eles, depois de conhecer a história,
Vamos voltar alguns meses atrás, porque como namorados, vocês ainda podem fazer isso. Diferente se você é casado. Voltar no tempo e fazer os ajustes, não é assim que funciona, mas são namorados. E eu aconselhei esses namorados, esses casais, da seguinte maneira. Vamos voltar naquele mês. Vocês agora não têm compromisso um com o outro. Cada um vai seguir sua vida e nós vamos colocar um período aí de 40 dias, um propósito, onde nesse período de 40 dias vocês vão buscar a direção do Senhor. Senhor, fizemos a escolha que era para ter sido feita mesmo? Ok. Senhor, se não é, tudo bem, cada um vai seguir a sua direção. E eu achei tão louvável a decisão que eles tomaram, porque eles aceitaram voltar atrás, mesmo gostando um do outro. Não é porque o amor acabou, a paixão acabou. Não. Eles estão sofrendo nesse período. Mas eles escolheram voltar lá atrás porque entenderam que tomaram uma decisão precipitada. E hoje eles ainda têm a oportunidade. Nós estamos, se eu não me engano, agora no 15º dia, de 40 dias. E eu vou dizer para vocês, eles já têm a resposta. Eles já têm. Ou seja, precisa de coragem, precisa de ousadia para retroceder, para realmente fazer aquilo que o Senhor pede para a gente fazer. Um outro texto, pega agora Salmos, vai um pouquinho ali para frente, para trás, aliás, Salmos. Volta ali no capítulo 32 de Salmos, fazendo o favor. Capítulo 32 e o verso 8. Olha isso. Salmos 32, verso 8 diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Vocês percebem? Olha só, a gente já viu aqui vários versos onde o Senhor ele está disposto a nos direcionar. Por isso que o encontro, o tema é a direção de Deus para a sua casa, a direção de Deus para a minha casa. Tânia, independente do que já fiz na vida, independente das escolhas, independente se talvez eu fui para a direita, mas era para a esquerda, independente. O Senhor diz que a misericórdia e a graça dele nos alcança toda manhã, todos os dias. É independente do que já fizemos. Mas o que importa para o Senhor é o que nós podemos fazer a partir de hoje. Abra sua Bíblia também, agora vamos lá em Isaías. Vai um pouquinho para frente ali, ó. Salmos, Provérbios, vamos para Isaías. Isaías capítulo 30 e o versículo 21. Isaías 30, 21 diz o que para nós? Vamos lá. Isaías 30, 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirá atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Olha só. Desde o princípio, é o Senhor que vem até nós. Adão, onde estás, Adão? Ou foi Adão que foi atrás de Deus? Foi a Deus que foi até Adão. Onde estás? E nesta manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você: onde você está, filho? Deixa eu te encontrar. Deixa eu dizer para você, vai para a esquerda ou vai para a direita. E para fechar essa questão dos versos que eu quero entrar aqui com vocês, vamos lá em Romanos, porque Romanos é onde fecha para nós o que realmente precisa acontecer na minha vida e na sua vida para que realmente sejamos direcionados pelo nosso Deus. Romanos, vamos no capítulo 12. É muito conhecido esse verso. Romanos 12 e o verso 2. Romanos, capítulo 12. E o verso 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como termos a direção divina, assim como ouvir o Senhor dizendo vai para a direita ou vai para a esquerda, existe sim essa possibilidade. Só que para isso o Senhor também está nos dizendo que a nossa mente precisa ser transformada. Mas como assim, Tânia, uma mente transformada? Gente, a neurociência, ela traz para a gente que o cérebro tem a neuroplasticidade. Gente, a ciência descobre coisa que Deus já falou faz tanto tempo, né? E Deus está aqui afirmando, é possível
é possível fazer a minha vontade, mas deixa eu cuidar também da sua mente. Porque o Senhor diz para nós assim, olha, lá em Orientação da Criança, Deus deseja ser o chefe de cada família. Eu e você, nós podemos viver aquilo que de fato é plano do Senhor. Mas como então, Tânia? Como que eu faço isso na prática? Como que isso vai acontecer no meu dia a partir de hoje, para eu saber se as escolhas que eu fiz até agora são planos de Deus ou não é plano de Deus? Como eu mostrei no vídeo, assim como Deus tem um plano para mim e para você, o inimigo de Deus também tem um plano. Então, hoje nós vamos ter a clareza de saber. Tânia, saber a vontade de Deus, eu preciso, então, dar uma retrocedida, talvez, pensar um pouco diferente, pedir essa transformação da mente para entender o plano dele? Sim. E eu me lembro de quando o Senhor começou a direcionar a vida da minha família. Nós morávamos na capital do Mato Grosso, Cuiabá, isso há quase 10 anos atrás. E eu me lembro que as coisas estavam caminhando, a gente tinha acabado de reformar a casa que a gente queria, do jeito que queria, comprado o carro que queria, as coisas estavam bem, mas faltava algo. Sabe aquela quando você fica com essa questão assim, está faltando alguma coisa? Era exatamente isso. E eu me lembro que um dia a gente viajava muito para o interior, Sorriso, Sinop, Lucas, que é para o norte do Mato Grosso, o Nortão. E quando eu e meu esposo, ainda sem filhos ainda, nós estávamos ali casados, a gente queria ter filhos e quando a gente ia para o interior, a gente falava assim, nossa, seria tão bom a gente morar no interior quando tivesse os nossos filhos. E a gente ficou com esse desejo no coração. E nisso nós dois falamos um para o outro assim, Senhor, se for da tua vontade que a gente more no interior, em algum lugar, em alguma cidade, mostra para a gente qual é a cidade. Vocês acham que Deus pode fazer isso? Você acha que Deus pode falar para você assim, você vai morar em tal lugar? Ele vai dar as características do lugar para você não errar? Você acredita de verdade nisso? Porque pensa comigo, Deus não fazia isso no passado. Por que é que ele não faria agora? Não tem motivos para o Senhor não fazer. Não tem. E ele diz que ele quer fazer. Nós vimos aqui vários textos bíblicos. E aí eu me lembro que um dia eu e meu esposo falamos um para o outro. Se for da vontade de Deus, Deus vai dizer para a gente qual é a cidade que nós vamos morar. E nisso nós permanecemos em oração. E nisso também já colocamos a nossa casa de Cuiabá à venda. Pensando, sendo da vontade de Deus, as coisas vão se encaixar. E esperamos. Oramos e um dia à noite eu estava em oração. E pela primeira vez, foi a experiência mais próxima, foi aí que começou a minha experiência próxima com Jesus. Foi quando parecia que tinha uma pessoa do meu lado e dizendo assim, Campo Verde. Campo Verde é a cidade onde eu moro. E foi onde o Senhor, lá atrás, há quase 10 anos atrás, mostrou que era lá. Mas eu pensava assim, meu Deus, não era natural ainda aquele relacionamento daquela forma com Jesus tão próxima. E eu falei, Senhor, é o Senhor mesmo que falou comigo. Se foi o Senhor, me confirma. Meus queridos, eu pedi assim, não foi uma confirmação não, foram duas, foram várias vezes, até chegar uma que eu parei de perguntar. E aí vocês vão entender por que eu parei de perguntar. Um dia, lembra que a casa estava à venda, guarda essa informação. Um dia uma pessoa ligou e falou assim, olha, eu vi a casa de vocês à venda, mas antes de ver a casa de vocês pessoalmente, deixa eu dizer algo, é que eu tenho uma casa em Campo Verde. Vocês acham que eu tinha cara para pedir para Deus mais confirmação? Não tinha, gente. O que eu ia falar mais? E isso foi assim, uma das, viu? Porque foram várias outras confirmações. Eu me lembro um dia em Cuiabá, quem conhece ali tem uma avenida chamada Fernando Correia, e eu estava ali sempre no pensamento, Jesus, é Campo Verde mesmo? É Campo Verde? Será que é coisa da minha cabeça e tal? E aí eu, parando no semáforo, tinha ainda um espaço assim, pequeno, se um carro fosse entrar na minha frente. E aí veio um carro e parou na minha frente. Naquela época ainda, tinha os nomes das cidades nas placas do carro. E adivinha qual era o nome da cidade que o carro que parou na minha frente era o nome, gente? Vocês estavam lá, é? Pensa, gente. Campo Verde. Então, foram várias. E eu falei, meu Deus, falei para o meu esposo, amor, é Campo Verde. Eu só sei que tudo se encaixou, deu certo. E nós nos mudamos para Campo Verde. Só que quando a mudança estava no caminhão, o Senhor deu mais uma direção. O tempo de vocês, nisso nós já tínhamos agora o meu filho de 1 ano e pouquinho. O Senhor disse assim, o tempo de vocês na cidade de Campo Verde é até o filho de vocês, no caso o Benjamin,
ter a idade de 4 anos, que lá, no caso, é a idade obrigatória de estar numa escola. E vocês se mudarão da cidade. E, gente, vocês imaginam eu chegar a falar isso para o meu marido? Que a gente está mudando, logo, logo a gente vai mudar de novo? E eu falei assim, meu Deus. Mas sabe por que ele falou isso? Porque o Senhor sabia da minha preocupação em qual escola os meus filhos iam estudar quando eles tivessem a idade obrigatória de ir para a escola. Porque no interior, quando a gente viajava, sempre foi fazendo muitas palestras em escolas. Então, eu via, e seja pública, seja privada, então eu via as coisas terríveis que estavam acontecendo, e eu me preocupava demais quem iria cuidar ali dessa parte, direcionar a parte intelectual dos meus filhos. E o Senhor sabia dessa minha preocupação, e o Senhor disse assim, vocês irão construir uma escola em Campo Verde. Eu nunca na minha vida sonhei em ter uma escola, porque nem pedagoga eu era. Mas hoje eu sou, porque o Senhor falou que eu tinha que abrir a escola, eu tive que fazer também a formação em pedagogia para entender um pouco do assunto, né, e direcionar o que precisava. E aí o Senhor falou isso e eu fui contar para o meu esposo. Gente, para sair da cidade de Cuiabá, o meu esposo teve que deixar um trabalho de carteira assinada, tudo bonitinho, de quase 20 anos. Para mim, atender consultório, qualquer lugar tem famílias para eu atender, então para mim foi mais simples. E eu digo que o meu esposo ele teve que ter mais fé do que eu, porque eu ainda era intermediária entre Deus para ele. Não é verdade? Fala se ele não teve que ter mais fé. E eu cheguei para ele e disse assim, amor, o nosso tempo na cidade é até a idade que o Benjamin tiver que ir para a escola, e nós vamos construir uma escola. Onde vai ser, o exato lugar eu ainda não sei, mas eu já tenho essa direção. E ele olhou para mim e falou assim, amor, isso que nós estamos fazendo é uma aventura. Naquela hora eu respirei, pensei e falei assim, mas nós estamos em vantagem. Porque quando Deus disse para Abraão, vai, ele nem sabia para qual cidade, ele nem sabia o que ele ia fazer direito naquela cidade. Olha, gente, já sabemos que é Campo Verde, sabemos que logo, logo vamos se mudar, ainda vamos construir uma escola. Estamos ou não estamos na vantagem, irmãos? Estávamos ou não? E nessa hora foi isso que eu respondi para ele. E a partir de então, todos os dias de manhã, meu esposo perguntava assim para mim, o que Deus pediu para a gente fazer hoje? Porque ele via as coisas acontecendo, até que ele também ganhou esta intimidade com o Senhor. E aí nos mudamos, estávamos em Campo Verde, tudo certo, as coisas acontecendo. E aí estava chegando a hora da questão da escola. Senhor, aonde vai ser essa escola? O Senhor já falou que não seria aqui dentro da cidade. Mas aonde vai ser? E o Senhor foi tão claro. Ele disse assim, o lugar que vocês vão construir a escola precisa ter pé de banana plantado e produzindo. Vocês conseguem imaginar Deus falando isso para vocês? Ele não queria que a gente errasse, tanto que a gente andou em alguns lugares, às vezes a gente gostava de um lugar que poderia ser a escola, e o meu esposo falou assim para mim, amor, eu acho que é aqui. E eu dizia para ele assim, você já achou os pés de banana? Ele falou, não, não vi o pé de banana. Eu falei, então não é aqui. Deus foi claro, ele falou que tem que ter pé de banana plantado e produzindo. E continuamos a busca. E um dia à tarde, buscando ali, começamos a colocar no Google mesmo, chácaras, sítio Campo Verde, porque era ao redor, então a gente já tinha entendido que não era na cidade, mas quando o Senhor falou para a gente dos pés de banana, a gente já imaginou que pudesse ser um lugar mais afastado e começamos a buscar. Até que um dia encontramos uma pessoa com o nome de Elton, mandamos mensagem para ele, falamos que vimos o lugar que estava à venda, mas dizemos assim, a gente só vai aí ver se houver uma possibilidade de troca, ou seja, a nossa casa pela de vocês. Não tinha como a gente, naquele momento, falar assim, estou aqui com dinheiro disponível, qualquer lugar a gente compra. Não, a gente tinha que fazer os ajustes ali. E nisso ele já falou assim, o Elton, o dono do lugar, filho dos donos. Tânia, meus pais não têm interesse, porque eles já querem até dividir com os filhos e tudo. E aí eu disse para ele assim, então a gente nem vai, porque se não vai dar certo assim, né? Ele falou, não, vem, a gente vai lá a cada 15 dias. Fomos. 40 quilômetros da cidade ficava esse lugar. Mas ainda dentro da cidade de Campo Verde. O Senhor falou que não seria na cidade, mas ainda permaneceríamos naquele território. E 40 quilômetros nós chegamos lá, nós fomos lá ver. A nossa casa valia mais do que o lugar. Eu e meu esposo já sabíamos disso. Mas eu e meu esposo combinamos assim, amor, se Deus confirmar que é ali, e esses senhores não puder devolver o valor, a gente faz troco a troco com eles. Ficamos combinados assim. E fomos. Lá tinham 2 porteiras. Na primeira porteira, o Senhor falou, é aqui. Eu falei, Senhor, 40 quilômetros da cidade. Quem que vai estudar nessa escola, Senhor?
Sabe aquilo que é improvável para os nossos olhos? Enfim, chegamos lá. Primeira surpresa que tivemos. A família toda era adventista. A família toda adventista. E aí eles quiseram saber por que a gente estava procurando um lugar. E aí nós contamos isso que eu falei para vocês, até o Senhor dizer que tinha que ter pé de banana plantado. E ele disse assim, então venha conhecer os pés de banana que estão plantados e produzindo. Está vendo ali? Venha conhecer os pés de banana que estão plantados e produzindo. E aí naquela hora eu tive a confirmação do Senhor. Ali é onde a gente mora hoje. É o lugar que o Senhor escolheu para a gente construir a escola, ali a nossa casa. E do ladinho, a gente fez a escola que o Senhor pediu para nós fazermos. Lá estava, mas aí nessa hora eu pensava assim, Senhor, eles não querem fazer troca. Eles não têm interesse, mas o Senhor já sabia do que ia acontecer. E aí a irmã Roseli no final disse assim, onde é a casa? Isso era num domingo. Podemos ir lá na quarta-feira? Olha lá onde é a escola, lá no cantinho, lá estão vendo? Com o parquinho ali. E aí o Senhor disse assim, eles disseram, então a gente vai lá conhecer a casa na quarta-feira. E chegando lá na casa, eles viram e só falaram assim para a gente no final. Agora a gente só precisa dos dados bancários de vocês para a gente passar a diferença para vocês. Naquela hora, o Senhor disse, essa diferença é para vocês construírem a escola. E teve um detalhe, a gente achava que a escola era ser uma outra fonte de renda. Até o Senhor nos dizer assim, não, as mais de 3.000 famílias que moram nessa região que vocês vão construir a escola não têm condições de pagar uma escola. Mas eu vou dar trabalho suficiente para você, minha filha, e para você, meu filho. E vocês vão ter dinheiro para pagar professor, pagar merenda, dar material, dar uniforme para essas crianças. Eu falei, entendi, Senhor, tá certo. E é assim que nós fazemos há 6 anos. A nossa escola é devidamente aprovada, regularizada, da pré-escola até o 9º ano. Estamos ali na área rural. Com tudo isso, houve algo que precisou acontecer antes de todos esses fatores, antes de todos esses acontecimentos. Houve um dia em que eu falei para o Senhor assim, Pai, aqui do meu lado direito está tudo o que eu fiz até hoje. Formação, buscas, experiência, está tudo aqui, Senhor. Minhas escolhas. Mas, Pai, se o Senhor achar que essa caixa deve ser fechada e existe algo que eu ainda não experimentei da sua vontade, eu, Senhor, estou aqui dizendo que tudo bem. Pode fechar essa caixa. Mas se o Senhor quiser pegar algo dessa caixa e colocar também nessa vazia que o Senhor vai me entregar, eu também aceito. Muitas pessoas dizem assim para mim, Tânia, eu queria muito também ter essa direção com clareza do Senhor, o que fazer, como fazer. Eu falei, mas você pode também. Meus irmãos, vocês acham que eu tenho algo mais especial do que vocês? Vocês acham que, nossa, a Tânia, Deus fala com ela, porque... Vocês acham? Não existe diferença entre mim e você. A única questão é a nossa disponibilidade. E aí eu me lembro que uma pessoa falou assim para mim, Tânia, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu falei, então o primeiro passo é, ela havia se formado em odontologia. E eu disse para ela, o primeiro passo é, você está disposta a realmente ouvir Deus dizer qual é o plano dele para a sua vida? Eu estou. E se ele falar para você que não foi a odontologia que ele escolheu para você? E se Deus dizer para você que não foi esse o plano? E se Deus disser que não foi o direito, que não foi o concurso público? E se Deus falar isso, você também ainda permanece disposto a ouvir a direção dele? Porque eu vou dizer para você, a direção de Deus, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a nossa. E isso é a parte desafiadora. Saber os planos de Deus não é a parte desafiadora. A parte desafiadora é confiar no que Ele falar e você acreditar e viver aquilo ali. Já houve dias que eu quis desistir da escola? Muitos. Já teve dias que eu achei que não ia dar conta? Teve. E ainda mais quando um dia o Senhor disse assim, que essa escola... Vocês perceberam que a escola é de madeira? Não sei se deu para vocês perceberem, mas ela é de madeira. Acho que eu tenho mais fotos aqui, deixa eu ver. Ah, ali é o pôr do sol que a gente... Olha ali, gente, a escola, ali é a minha família. Ela é de madeira.
Não foi nossa escolha. Quando o projeto estava indo para o papel, era de alvenaria. Mas não achávamos pedreiro, até a gente buscar no Senhor, Senhor, por que a gente não está encontrando pedreiro? Se é plano do Senhor, por que não está dando certo? E o Senhor disse, não é de alvenaria, é de madeira. Falei, de madeira, Senhor? Se é difícil achar pedreiro hoje. Ainda mais pedreiro que vai conseguir fazer de madeira. É mais desafiador. Mas essa pessoa chegou até a nossa casa. O Senhor enviou essa pessoa até a nossa casa. E eu perguntei para o Senhor, Pai, quantas pessoas me perguntarem que o Senhor pediu para que fosse de madeira? O que eu respondo? E ele disse assim, assim como na época do dilúvio, aquela arca que foi construída de madeira, assim será essa escola, um lugar seguro. Naquela época, a arca foi um lugar seguro, não foi? E nesta época, de tudo que estamos vivendo, eu preciso desse espaço que seja um lugar seguro para as nossas crianças. Até aí, queridos, estava tudo tranquilo, sabe? A gente estava entendendo. Mas teve uma hora que pesou mais, e foi aonde eu disse para o Senhor, Senhor, será que o Senhor escolheu a família certa? Porque pesou nos ombros isso que eu vou falar para vocês. O Senhor disse assim, vai chegar um dia em que muitos pais serão mártires pelo meu nome. E muitas crianças ficarão órfãs. E vocês vão acolher essas crianças aqui. Nesse dia eu entendi a responsabilidade que talvez eu não tinha entendido até aquele momento. E em cada lugar que eu passo, é como se eu tivesse uma certeza tão grande que nem que seja uma pessoa que está aqui precisava saber de um dia da existência dessa escola. É tão poderoso viver aquilo que o Senhor direciona a gente, que não há nada neste mundo que possa se comparar. Ali onde você escolinha aí, tem uns momentos ali que as crianças, aquela primeira foto, é onde foi o dia que eles escolheram mandioca, fizeram a farinha da mandioca, e no final ainda fizeram uma farofa de ovo, gente. Lá as crianças aprendem a lavar, cozinhar, organizar, fazer um arroz, faz feijão, aprende a fazer uma farofa, faz um ovo. Os meninos aprendem a pregar botão na camisa se um dia precisarem, aprendem a amarrar o cadarço do pé. Tem toda a parte educacional, mas nós conseguimos encaixar essas outras coisas úteis da vida para que eles pudessem aprender também. Ali é onde o Senhor nos ensina que o plano dele é muito maior e muito melhor do que o nosso. E nessa manhã, eu sei que o Senhor, de fato, assim como Ele direcionou a minha família, há direção para a sua também. Pode ser que o Senhor diga para você, você está hoje num lugar, filho, filha, mas talvez não é este lugar que eu escolhi para vocês. Talvez Ele vai dizer, não é esse o emprego que eu escolhi. E aí é onde a gente precisa ter a sensibilidade para ouvir e para obedecer. O livro Orientação da Criança diz assim, os pais não devem desanimar por causa das dificuldades, porque Deus lhes dará graça e força para que cumpram fielmente o seu dever. Não tente fazer sozinho as coisas darem certo. Porque a gente erra, a gente falha. Mas hoje, nesta manhã, sem dúvidas, o Senhor, Ele quer entregar o plano perfeito daquilo que Ele já tem escrito para você. Mas a questão é, você quer saber? Você está disposto a fazer o que é da vontade dEle? Porque fazer a vontade dEle significa abrir mão da sua. Mas eu te garanto, é o melhor. É o melhor. Sempre foi e sempre vai ser o melhor. Não duvide disso. João, no capítulo 15, do verso 7 ao verso 9, eu finalizo assim, diz assim para nós. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo
o que quiserdes, e vos será feito, porque nisto é glorificado meu Pai, que deem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você vai saber a vontade do Pai, desde que você esteja nele e a palavra dele esteja em você.